Boa noite para todos. Buonasera a tutti. É muito bom a gente estar juntos aqui. È così bello essere insieme qua oggi. É muito bom a gente estar junto do corpo de Cristo, né? È bellissimo stare insieme al corpo di Cristo. Eu sou alguém apaixonado pela Igreja do Senhor. Io sono una persona che è appassionata dalla Chiesa del Signore. Eu sempre digo que eu venho de uma família muito pequena no Brasil. Io dico sempre che sono venuto di una famiglia molto piccola in Brasile. Meus pais eram portugueses I miei genitori erano portoghesi e emigraram para o Brasil. e loro sono emigrati dal Brasile. E então a minha família se restringia a eu, meus irmãos e os meus pais. Quindi la mia famiglia era io, i miei fratelli e i miei genitori. Porque todos meus avós, meus tios e primos, todos viviam em Portugal, vivem em Portugal. Perché tutti gli altri cugini, nonni, tutti questi vivono ancora adesso in Portogallo. Então eu cresci dentro de uma família muito pequena. Quindi sono cresciuto dentro di una famiglia molto piccola. E quando eu conheci a Jesus com 24 E anos, quando ho conosciuto a Gesù con 24 anni, Deus me deu uma grande família. Dio mi ha dato una grandissima famiglia. E eu sou apaixonado pela Igreja do Senhor. E io sono innamorato della Chiesa del Signore. Porque a Igreja do Senhor é essa grande família. Perché la Chiesa del Signore è questa famiglia così grande. E é uma família aqui na Itália, È una famiglia qua in é Italia. uma família lá no Brasil, È una famiglia anche lì in Brasile. é uma família na Índia, onde nós estamos com uma equipe agora, nesse exato momento, lá na Índia também, dentro de uma igreja ali. È una famiglia anche in India, dove adesso abbiamo proprio adesso una squadra nostra in una chiesa lì. Então, o que a gente nunca pode perder em nossa mente E quello quindi che non possiamo mai perdere nella nostra mente é esse olhar para a igreja è questo guardare la Chiesa como uma grande família. come una grande famiglia. Nós não podemos olhar para a igreja como uma instituição Non possiamo guardare la Chiesa come un'istituzione ou meramente como um ajuntamento de pessoas. o soltanto come persone che sono messe insieme, Mas a real igreja ma la vera Chiesa tem que ser uma grande família. deve essere una grande famiglia. Nossa igreja hoje no Brasil, La nostra Chiesa oggi in Brasile, nós começamos num grupo, éramos 5 casais. abbiamo iniziato in un gruppo, eravamo in 5 coppie. Hoje nós somos por volta de 2.000 pessoas, Oggi siamo intorno alle 2000 persone, mas eu sempre e regularmente prego para a igreja ma io sempre e regolarmente predico alla Chiesa que mesmo com 2.000 pessoas, che anche con tutte queste 2000 persone nós nunca queremos perder non vogliamo mai perdere a característica de uma grande família, la caratteristica di una grande famiglia, de uma família estendida, di una famiglia che è estendita, aonde Estesa. cada pode ser suporte do outro, dove ognuno può essere come un appoggio all'altro, onde todo mundo possa ser instrumento de Deus para abençoar a vida de outro dove tutti possono essere uno strumento da Dio per benedire un altro e ser um local onde o outro também possa nos abençoar. e anche essere un luogo dove l'altro ci può benedire. A igreja é esse local de troca. La Chiesa è questo posto di uno scambio. Deus nunca colocou todos os talentos dele sobre uma única pessoa. Dio non ha messo tutti i suoi talenti su un'unica persona. Deus distribui os talentos dele na igreja. Dio distribuisce i suoi talenti dentro la Chiesa. Por isso que nós só vamos conhecer a multiforme graça de Deus Per questo che soltanto conosceremo la multiforme grazia di Dio quando nós experimentamos o que é ser igreja do Senhor, quando noi sperimentiamo che cosa è essere la Chiesa del o Signore, que é ser o corpo de Cristo che cos'è essere il corpo di Cristo e desfrutar dos talentos que Deus colocou na vida da pessoa que está do teu lado e godere dei talenti che Dio ha messo nella persona da fianco a te e essa pessoa também desfrutar dos talentos que Deus colocou na tua vida. e anche questa persona che possa godere dei talenti che Dio ha messo nella tua vita. Então, por essa e várias outras razões Quindi per queste e anche tante altre que eu sou ragioni apaixonado pelo corpo de Cristo io sono appassionato del corpo di e Cristo que eu louvo a Deus estar aqui hoje. e io lodo a Dio per essere qua oggi. E eu queria agradecer vocês pela hospitalidade, pela igreja Vivate Io aqui. voglio quindi ringraziare a tutti voi, la Chiesa Vivace, per la vostra ospitalità. Nós
estamos sendo muito bem recebidos por cada um de vocês. Ognuno di voi veramente ci state ricevendo di una forma così bella. E eu queria que os alunos do Inter dessem uma salva de palmas aí. Quindi A voglio todos che gli alunni possano fare un applauso a tutti voi. Isso, vamos ficar em pé e dar uma salva de palmas. Possiamo Os alzarci. alunos do Inter só. Isso, Tutti gli studenti. amém. Amen. Muito obrigado. Grazie mille. Grazie, Grazie. grazie. Estamos muito abençoados pela vida de vocês. Noi né? stiamo essendo così benedetti dalle vostre vite. E vocês têm pastores maravilhosos. E voi avete pastori meravigliosi. E vocês têm reproduzido, e vocês são pessoas maravilhosas também. E anche voi siete persone meravigliose. Porque as ovelhas, Perché le pecore, elas reproduzem, na realidade, aquilo que pulsa no coração dos seus pastores. in realtà riproducono quello che c'è dentro del cuore dei suoi pastori. Nós conhecemos o pastor Adivaldo, a pastora Letícia já há alguns anos. E noi conosciamo il pastore Advaldo e il pastore E Letizia Deus tem nos conectado cada vez mais, né? da alcuni anni e Dio ci sta, ogni volta ci collega di più. E tem sido muito bom compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco, E è così bello poter condividere le cose che Dio sta dicendo uns con com noi, os outros. uni con gli altri. E eu sei que Deus tem muito mais para fazer. E io so che Dio ha ancora tantissimo da fare. E eu queria que você virasse para a pessoa que está do teu lado Io voglio che adesso tu possa tornare alla persona che c'è da fianco a e te falasse para ela, e dire questo. não como um jargão religioso, Non come un cliché, qualcosa di religioso, mas eu queria que você falasse isso realmente sentindo as palavras que você vai falar. ma dici queste cose sentendo le parole che stai dicendo. Vire para a pessoa e diga: Deus tem muito mais Gira alla persona e dice: Dio ha ancora tantissimo para as nossas vidas per le nostre vite neste país. in questa nazione. Amém. 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 Você crê nisso? Tu credi in Então questo? dá uma salva de palmas ao Quindi Senhor fai e um fala: aplauso Senhor, ao Deus Senhor. tem muito, muito, Dio ha muito ancora mais. tantissimo, Deus tantissimo. tem muito mais. E eu sei que nós temos um grupo aqui que veio do Brasil Io so che abbiamo qua un gruppo che è venuto dal Brasile e que recebeu um chamado de Deus. e che ha ricevuto una chiamata da Dio. Nós temos pessoas aqui que vieram de outras partes da Europa também, Abbiamo persone anche che sono venute da altre parti dell'Europa, fruto de um chamado de Deus. frutti da una chiamata da Dio. Enfim, nós temos pessoas de origens diferentes, Abbiamo persone quindi di origini diverse, mas debaixo de um mesmo chamado, ma sotto una stessa chiamata, debaixo de uma mesma direção, sotto un'unica direzione, uma única direção de Deus. un'unica direzione da Dio. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho e compartilhar com E vocês. su questo io voglio questa sera condividere con voi un Eu po'. tinha muitas mensagens que eu estava pensando em quais que eu compartilharia. Avevo tantissimi messaggi che volevo condividere, prediche. E Deus me levou a compartilhar uma palavra específica que eu creio que reflete um pouco, talvez, esse momento da vida de muitos que estão aqui. Ma Dio mi ha guidato verso questa predica specifica che credo che c'entra con quello che Dio sta facendo nelle vite di tantissimi che sono qua. Porque vocês estão vivendo um momento de reorganização da vida. Perché voi state vivendo un momento di riorganizzare la vita. Vocês estão vivendo um momento entre um chamado de Deus State vivendo il momento tra la chiamata di Dio e a realização desse chamado. e la realizzazione di questa chiamata. E tudo na vida, no chamado de Deus, E tutto nella chiamata di Dio existe um processo, c'è un processo. existe um intervalo C'è sempre un intervallo, entre o chamado questo tempo tra la e a chiamata concretização. e la realizzazione. Existe sempre um intervalo C'è questo tempo entre aquilo que Deus nos chama para fazer tra quello che Dio ci chiama a fare e aquilo que nós efetivamente vamos colher de frutos. e quello che di fatto raccoglieremo come frutti. E durante esse período, é um período muito delicado, E durante quindi questo periodo è molto delicato, porque é um momento de espera perché è un momento di aspettare, e é um momento de nós nos reorganizarmos. è anche un momento di riorganizzarsi. Eu digo que às vezes, eu não sei vocês, mas eu às vezes
deixo a gaveta da minha casa muito bagunçada. Io non so voi, ma tante volte io lascio in casa mia molto incasinata il mio cassetto è molto incasinato, grazie. É isso aí. Vem- Agitare le parole. muito, e há um determinado momento que nós precisamos parar E c'è un momento dove noi dobbiamo e fermarci. você precisa pôr ordem ali naquela gaveta. E tu devi mettere in ordine quel cassetto. Tirar as coisas que já não servem mais, Lasciare le cose che non ti servono più, jogar fora buttare via, ou dar para alguém. magari dare a qualcuno. Mas você precisa pôr ordem. Ma tu devi mettere in ordine. Você precisa reorganizar. Devi riorganizzare. E a nossa vida constantemente, E la nostra vita costantemente nós vamos passando por processos sono em processi que nós precisamos reorganizá-las. dove vogliamo riorganizzarci. E vocês, muitos de vocês, E tantissimi di voi estão vivendo exatamente esse momento. state vivendo esattamente questo momento. Muitos de vocês estão vivendo uma mudança de país, Tantissimi state vivendo un cambiamento di de nazione, cultura, di cultura, de tantas coisas. di tante cose. Estão tendo que aprender a conviver com pessoas diferentes State imparando a convivere con persone che sono e diverse. aprendendo a conviver com vocês mesmos de uma forma E diferente. imparando anche a vivere con voi stessi di una forma diversa. E eu queria refletir num texto com vocês Io volevo quindi riflettere su un testo con voi, sobre uma passagem que mostra a vida de um grande homem de Deus su un passaggio che ci parla della vita di un grandissimo uomo di Dio. chamado Moisés, E lui è chiamato Mosè. num momento desse de onde ele vivia no meio de um processo que Deus estava fazendo sobre a vida dele. In un momento dove lui stava vivendo il mezzo del processo che Dio stava facendo nella sua vita. Eu não vou ler todo o texto agora, Non leggerò tutto il testo con voi eu vou adesso. ler partes dele ao longo da minha palavra. Leggerò quindi parti piano piano mentre faccio la predica. Mas eu queria dar o contexto para vocês. Eu creio que muitos conhecem essa passagem. Ma io vi voglio dare quindi il contesto, credo che tantissimi di voi conoscete questo passaggio. Moisés recebeu um chamado de Deus Mosè ha ricevuto una chiamata da Dio para conduzir o povo hebreu, per condurre il popolo ebreo, que era escravo no Egito, che era schiavo in Egitto, e tirá-los daquele local e togliere da quel luogo lì e conduzi-los para a terra prometida. e portare loro alla terra che è stata promessa. Então Moisés recebeu esse chamado, aceitou esse chamado Quindi Mosè ha ricevuto e accettato questa chiamata e tira esse povo e ajuda a conduzir o povo hebreu do Egito para uma terra onde Deus os levaria. e toglie e aiuta a condurre questo popolo di Dio dall'Egitto alla terra dove Dio li stava portando. Mas esse caminho entre aonde eles estavam para onde eles iriam Ma questa via tra dove loro erano e dove dovevano andare não foi algo instantâneo. non è stato qualcosa così di istantaneo. Houve um processo ali. C'è stato un processo. Muitos conhecem a história. Tantissimi conoscete la storia. E eles passaram durante 40 anos em um período ali onde eles tiveram que ser ensinados por Deus. Hanno attraversato un periodo di 40 anni dove sono stati insegnati da Dio. Eu sei que cada um de vocês, como eu disse, tem um chamado de Deus. Io so che ognuno di voi ha una chiamata di Estão Dio. aqui por um chamado. E state qua per questa E Deus tem chiamata. algo grande para fazer. E Dio c'è qualcosa di grande per fare. Só que há coisas que nós precisamos organizar na nossa vida. Ma ci sono delle cose che dobbiamo riorganizzare nella nostra vita. Porque senão nós podemos desanimar no meio dos processos. Altrimenti possiamo scoraggiarci in mezzo ai processi. Moisés, por diversas vezes, Mosè diverse volte se sentiu cansado, si è sentito stanco, se sentiu desanimado, anche scoraggiato, se sentiu a ponto de falar: Senhor, não vai dar para continuar. al punto di dire Signore io non ce la faccio più. E eu queria falar de um momento desse momento
do chamado de Moisés, E quindi volevo prendere un momento di questa chiamata di Mosè, quando ele já havia saído do Egito, dove lui era già uscito dall'Egitto conduzindo e liderando milhares de e pessoas. stava guidando migliaia di persone. E ele, durante esse processo, E durante questo processo sentava-se diariamente para aconselhar lui pessoas, si sedeva ogni giorno per consigliare le persone, para intermediar e conversar tentar suprir as necessidades das pessoas. per cercare di sostenere le necessità, per essere un intermediatore tra di loro. Então o sogro dele, E quindi il suo suocero, Jetro, Jetro, olha para aquela situação. lui guarda questa E eu situazione. queria que vocês imaginassem uma figura, uma imagem. Io volevo che potete immaginare questa immagine. Moisés sentado, Mosè seduto, aconselhando pessoas, consigliando persone. e uma fila imensa de pessoas ali. E c'è una coda grandissima di persone lì. E o sogro dele diz a E ele: il suo suocero dice così: isso não tá bom. Mosè, questo non va bene. Você não pode continuar desse jeito. Non puoi continuare così. Você vai se arrebentar. Tu ti farai male. Você precisa mudar a forma como você está fazendo o chamado. Tu devi cambiare la forma come stai facendo la chiamata. Então, se você conhece a história, você vai saber que Jetro, o sogro de Moisés, pede para ele dividir o seu trabalho com outras pessoas. E se tu conosci la storia, tu sai che lui, il suo suocero, ha chiesto quindi a Mosè di dividere il suo lavoro tra più persone. E eu queria extrair dessa passagem alguns ensinamentos Io volevo togliere di questo passaggio alcuni insegnamenti, para as nossas vidas hoje, prendere per le nostre vite oggi, para a vida de todos nós que estamos aqui, per le vite di ognuno di noi che siamo qua, que já escutamos a voz de Deus che abbiamo già sentito la voce di nos Dio, chamando para uma missão, che ci chiamava ad una missione, mas que nós ainda precisamos organizar algumas coisas nas nossas vidas, ma che magari dobbiamo ancora organizzare alcune cose delle nostre para vite, que a gente possa ser mais efetivo perché possiamo essere più efficaci na missão que Deus tem dado a cada um de nós. nella missione che Dio sta dando ad ognuno di noi. E eu quero então destacar alguns princípios desse texto. Quindi volevo mettere in evidenza alcuni principi da questo Eu testo. queria ler o versículo 13 e 14. Volevo leggere quindi i versetti 13 e 14. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. E quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo te espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Il giorno seguente Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo, e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: che cosa fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera? Popolo, gostei dessa palavra, popolo. Mi è piaciuta questa parola. O primeiro princípio que eu queria extrair desse texto: Quindi il primo principio che volevo prendere da questo testo: tenha pessoas maduras abbi persone mature e experientes e esperienti ao seu lado da fianco a te para enxergar per vedere aquilo que você não consegue enxergar. quello che tu non riesci a vedere. Moisés não estava conseguindo enxergar a dinâmica que ele estava inserido. Mosè non riusciva a vedere la dinamica in cui stava lì inserito. Ele precisava de alguém de fora Lui aveva bisogno di una persona di fuori para poder mostrar para ele que aquilo que ele estava fazendo não estava da forma melhor, per fare vedere che la forma come stava facendo lui non era la forma migliore, não era a forma mais adequada. non era quella forma più adatta. E por isso que Deus nos coloca em corpo. E per questo Dio ci mette in un corpo. Nós temos pessoas aqui que são casadas Abbiamo persone qua che sono già sposate e às vezes o teu cônjuge
E a volte il tuo coniuge está enxergando coisas em você que você não consegue enxergar. magari riesce a vedere cose in te che tu non riesci a vedere. Por isso que a Bíblia diz que é bom que sejam Per dois. questo la Bibbia dice che è buono che siano due, Porque às vezes você não consegue enxergar perché magari tu non riesci a vedere e o teu cônjuge enxerga. e invece la tua moglie, il tuo marito riesce a vederlo. Tem pessoas aqui que são solteiras, Ci sono persone qua che sono single, mas você também muitas vezes não enxerga coisas erradas que você está fazendo. ma magari tu non riesci a vedere le cose sbagliate che stai E facendo. você precisa de alguém do teu lado. E ti serve una persona da fianco a te, Seja os teus pais, siano i tuoi seja um genitori, irmão em Cristo, magari un fratello in Cristo, alguma pessoa que possa te apontar e te mostrar, una persona che ti possa puntare e mostrare, falando, olha, do jeito que você tá, não tá bom. dicendo guarda la forma come stai tu adesso non va bene. Você essa não é a melhor forma de fazer isso. Questa non è una forma migliore di fare questo. Por isso que Deus nos colocou em corpo, gente. Per questo Dio ci ha messo in Para que corpo, nós não andemos só. perché non andiamo da soli. A Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos. La Bibbia dice che c'è la sapienza, la saggezza in mezzo alla moltitudine dei consigli. O grande problema, eu como pastor já vivi muitas vezes isso, Il grande problema, io come pastore l'ho già vissuto, é que há muitas pessoas às vezes que tomam decisões, è che ci sono tante persone che prendono decisioni decisões erradas, che sono sbagliate e só depois vão consultar outra pessoa. e solo dopo consultano una persona. Então, um princípio muito forte que eu queria que você entendesse aqui. E quindi un principio molto forte che voglio che tu possa capire qua. Tenha sempre do teu lado Abbi sempre da fianco a pessoas te maduras e experientes persone mature e esperienti que possam falar para você che possono dirti aquilo que você não está enxergando. quello che non stai vedendo. Porque nós muitas vezes queremos caminhar sozinhos Perché tantissime volte vogliamo camminare da soli e às vezes nós não estamos enxergando. e a volte non stiamo vedendo bene. Eu aluguei um carro em Milão. Io ho noleggiato una macchina lì a Milano. Eu achei muito interessante. Ele tem um recurso que eu nunca tinha visto em nenhum carro. Io ho visto una cosa che non avevo mai visto da nessun'altra macchina. Ele tinha um alarme toda hora que eu saía da faixa. Ogni volta che io uscivo lì dalla fascia, Ele despertava um alarme. suonava questo coso. E isso foi muito bom, E questo mi ha aiutato un sacco. porque teve vezes que eu estava meio distraído Perché a volte io ero un po' così distratto e ele começava a apitar. e iniziava a suonare questa cosa. Nós precisamos de pessoas do nosso lado, E noi abbiamo bisogno quindi di persone da fianco a noi. que toda vez que nós estamos saindo da pista, Che ogni volta che noi stiamo uscendo dalla via possa nos avisar. ci possano dirlo. Se você está com o teu cônjuge do teu lado, Se magari il tuo marito o la tua moglie cutuca o ombro dele e dela aí, adesso dice a fala lui, eu a tô do lei, teu lado, e dice io sono da fianco a te para te ajudar em todo momento. per aiutarti ad ogni momento. E se você não é casado, E se magari non sei sposato, você é solteiro, tu sei single, mas você está de um lado de um amigo teu, Mas cutuca o ombro dele. adesso hai un amico magari da fianco a te, puoi anche dire a lui, Eu também estou aqui para te ajudar, anche io sono qua per aiutarti. que você nunca saia, Tu non esci mai, nem para a direita e nem para a esquerda. sia alla sinistra o alla destra. Jetro, sogro de Moisés, Quindi Jetro, il suocero di Mosè, foi alguém de fora è stato qualcuno di fuori que conseguiu enxergar algo que ele não estava enxergando. che riusciva a vedere qualcosa che lui non riusciva a vedere. Nós precisamos de pessoas assim. Ci vogliono persone così. Às vezes nós vamos precisar até de uma ajuda, às vezes terapêutica, de alguém, de um profissional, A volte anche ci vuole un aiuto di un professionista para poder nos ajudar a enxergar per farci vedere aquilo que nós não estamos enxergando. quello che noi non riusciamo a vedere. Podemos ter o corpo de Cristo para nos ajudar a enxergar algo que nós não estamos enxergando. Abbiamo anche il corpo di Cristo che ci può fare la stessa cosa. Então esse é o primeiro princípio que eu queria extrair desse texto. Quindi questo è il primo principio che volevo estrarre da questo testo. O segundo princípio que eu queria extrair desse texto Il secondo principio che volevo mettere está qua no versículo 15 e no 16. c'è nel versetto 15 e 16. Diz: Moisés lhe respondeu: E di- O povo me procura para que eu consulte a Deus. E toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida. E eu decido entre as partes e ensino-lhe os decretos e as leis de Deus. Mosè rispose a suo suocero, perché il popolo viene da me per consultare Dio.
Quando essi hanno qualche questione, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro. Faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi. E o segundo princípio que eu queria extrair desse texto é o seguinte: considere o fato de que às vezes o teu cansaço é fruto da tua má gestão. E quindi il secondo principio che volevo dire è qua. Tu devi considerare che la tua stanchezza magari è un frutto della tua scarsa capacità di amministrare. Moisés, ele estava fazendo a obra de Deus. Mosè stava facendo l'opera di Dio. Ele estava dentro da missão que Deus tinha dado para ele. Lui era dentro la missione che Dio lo aveva dato. Só que ele estava cansado e sobrecarregado. Ma lui era sovraccaricato, stanco. O tom que ele fala aqui no versículo 15 Il tono che lui usa nel versetto 15. é assim: tem tanta gente para eu ajudar. Ma guarda, ci sono tantissime persone che io devo aiutare. E ele estava sobrecarregado. E lui era veramente sovraccaricato. Eu tenho dito várias vezes. E io dico questo spesso. A palavra de Jesus disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Gesù ti dice quindi venite voi, tutti voi che siete sovraccaricati e stanchi. O que é sobrecarregar? Che cos'è sovraccaricare? Sobrecarregar é carregar um peso além daquele que você pode carregar. Sovraccaricare è mettere un peso più grande di quello che tu puoi caricare. E eu tenho falado e usado muito uma ilustração que o Espírito Santo me mostrou algum tempo atrás. E io uso spesso un'illustrazione che lo Spirito Santo un po' di tempo fa mi ha fatto vedere. Quando minhas filhas eram pequenas, Quando le mie bambine, le mie figlie erano piccole, nós íamos ao mercado noi andavamo al supermercato. fazer compras e chegávamos com as compras e colocávamos as sacolas. Facevamo la spesa, prendevamo tutti i sacchetti, mettevamo lì. E para levá-las para dentro de casa, minha filha pequena tentava pegar uma sacola e ajudar a levar aquela sacola para dentro. E per poter aiutare, la mia figlia piccola cercava di prendere quei sacchetti e mettere dentro la casa. Mas aquela sacola do mercado era muito pesada para ela. Ma quegli sacchetti lì per lei erano troppo pesanti. E ela não conseguia levar aquela sacola. E lei non riusciva a portare quei sacchetti. Mas ela queria ajudar. Ma lei voleva aiutare. E aí eu, como pai, E quindi io come padre, olhava para ela io guardavo lei e falava assim: filha, me dá esse que é muito pesado para você. Io dicevo, figlia, dammi questo qua che è troppo pesante per te. E tomava uma outra sacola que era bem leve, com coisas leves, e dava na mão dela. Io prendevo un sacchetto leggerissimo e davo nelle sue mani. Então ela pegava aquela sacola mais leve e levava para dentro toda feliz. E quindi lei prendeva quel sacchetto leggero e portava felicissima dentro la E é casa. exatamente isso que Jesus nos ensina. È esattamente questo che Gesù ci insegna. Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, Lui dice, venite a me tutti voi che state sovraccaricati, stanchi, e eu vos aliviarei. e io vi darò sollievo. E eu vou dar a vocês o meu fardo, que é leve e suave. Io vi darò il mio peso che è soave, che è leggero. E às vezes a gente está tão cansado porque a gente está levando sobre as nossas costas um peso que não é nosso. E tante volte siamo così stanchi perché stiamo portando dietro un peso che non è nostro. Nós estamos administrando mal o nosso tempo, Stiamo gestendo male il nostro tempo, os nossos recursos, le nostre risorse, a nossa vida. la nostra vita. E às vezes a gente está pesado. E tante volte siamo stanchi. A vida está pesada. La vita è pesante. Às vezes nós tomamos os nossos problemas que nós já temos A volte prendiamo i problemi che già abbiamo già e ainda tomamos os problemas das nossas famílias, das pessoas, de outros sobre nós. e oltre questo prendiamo anche i problemi della nostra famiglia, di altri, delle altre persone E su di chega um noi. momento que nós não aguentamos. E arriva un momento dove non ce la facciamo più. Então, nós vemos Jetro falando a Moisés: E quindi vediamo Jetro che dice a Mosè: Moisés, o jeito que você está administrando a tua vida não está boa. Mosè, la forma come stai gestendo la tua vita non va bene. Eu sei que, como eu disse no começo, muitos estão vivendo um tempo de reorganizar a sua vida. Io so, come ho detto già all'inizio, che tanti di voi state vivendo questo momento di riorganizzare la vostra vita. Então pensem nisso. Quindi pensi su questo. Organize a sua vida Organizzi la tua vita de uma forma di una forma aonde você possa
levar sobre si dove tu puoi portare somente aquele fardo que o Senhor nos dá, que é leve e suave. soltanto il peso che il Signore ci dà, che è leggero e soave. Jetro fala no versículo 17 uma coisa, uma advertência para Moisés. Jethro dice al versetto 17 un avvertimento a Mosè. Ele diz assim: o que você está fazendo Lui dice quello che stai facendo não é bom. non va bene. Você e o teu povo ficarão esgotados, Tu e il tuo popolo voi sarete stanchissimi. pois esta tarefa é pesada demais para você. Sarete esauriti perché questo è troppo pesante per Você não pode executá-la sozinho. voi. Non lo puoi fare da solo. Por isso que vocês não estão aqui sós. È per questo che voi non Por siete isso qua que nós soli. estamos em corpo. Per questo siamo in corpo. Para a gente ser instrumento de suporte um na vida do Perché outro. possiamo essere strumento di appoggio uno nella vita Em dell'altro. Gálatas capítulo 6, Galati, capitolo 6. fala para a gente levar as cargas uns dos outros. Ci dice di portare le cariche uni dagli altri. Dividir o peso, Condividere il peso. que está muito forte. È troppo forte, è troppo pesante. E vocês vão precisar muito disso aqui. E voi avrete bisogno di questo. Talvez mais do que em qualquer outro momento da vida de vocês. Magari più che in qualsiasi altro momento delle vostre vite. Vocês vão precisar serem esses Voi dovete essere questi. que ajudam a compartilhar o fardo de outras pessoas Che aiutano a condividere il peso di altre persone. e também tirar o peso que está sobre você e poder compartilhar com outro. E anche togliere il peso che è su di te e condividere con un'altra persona. Tem mais alguns pontos que eu poderia destacar desse texto, Ci sono altri punti che io potrei anche mettere in evidenza da questo testo. mas eu queria terminar por aqui. Ma io volevo finire qua. Se você continuar lendo o texto esse texto, as advertências de Jetro, Se tu continui a leggere questo testo, gli avvertimenti di Jethro, Jetro vai falar para Moisés o seguinte: lui dirà a Mosè questo. para você ser eficaz, Perché tu possa essere efficace, concentre-se naquilo que só você pode fazer. ti devi concentrare su quello che solo tu puoi fare. Reorganiza a tua vida Riorganizza la tua vita e a tua missão e la tua missione com critérios claros e conscientes. con criteri che sono chiari e anche consapevoli. Porque quando a gente faz assim, Perché quando facciamo così, todos ao nosso redor vão ganhar. tutti che sono attorno a noi guadagnano. Quando a nossa vida se torna um caos, Quando la nostra vita si diventa un caos, tudo ao nosso redor, todos ao nosso redor sofrem. tutti che sono intorno a noi soffrono. Nossa família sofre, La nostra famiglia, a igreja sofre, la nostra chiesa, a comunidade sofre, la comunità, mas ao contrário, ma all'opposto, quando nós organizamos a nossa vida, quando noi organizziamo la nostra vita, quando nós organizamos a missão de Deus em nossa vida, quando organizziamo la missione di Dio nella nostra vita, todos que estão ao nosso redor tutti che sono attorno a noi vão ser abençoados. saranno benedetti. Ele diz no versículo 23, Lui dice al versetto 23, se você assim fizer, se tu lo fai così e se assim Deus ordenar, e se così Dio dica, você será capaz de suportar as dificuldades. tu sarai capace di sopportare le difficoltà E todo este povo voltará para casa satisfeito. e tutto questo popolo tornerà a casa soddisfatto. Jetro está falando assim, faça as coisas da maneira correta. Jethro sta dicendo, fai le cose dalla forma giusta. Organiza a tua vida, Organizza la tua vita, organiza a tua agenda, organizza il tuo calendario, organiza a tua família, a tua casa. organizza la tua casa, la tua E famiglia. quando você começa a organizar e colocar tudo no lugar certo, Quando tu inizi a sistemare, a mettere ogni cosa al posto suo, todos vão ganhar ao seu redor. tutti guadagneranno che sono attorno a te. E por último, E per ultimo, esse texto, questo testo qua, muitas vezes, tante volte nós podemos olhar para ele possiamo guardarlo e falar e ter a tendência de falar, pastor, essa é a minha vida. e avere la tendenza di dire, pastore, questa è la mia vita.
eu ando muito sobrecarregado, Io cammino molto eu sovraccaricato. ando carregando um peso, Io carico pesi. eu ando carregando algo além daquilo que eu posso suportar, Io carico qualcosa che va oltre quello che io posso sopportare. e eu preciso de alguém para dividir as minhas cargas. E ho bisogno di una persona per poter condividere queste cariche. Mas eu queria que você pudesse olhar para esse texto sob duas perspectivas. Ma io voglio che tu possa guardare questo testo attraverso due prospettive. Esse texto fala de Moisés, Questo testo parla di Mosè que estava sobrecarregado, che stava sovraccaricato, mas ele fala também de juízes, ma parla anche di giudici que foram levantados ali naquele momento che sono stati alzati in quel momento para ajudarem Moisés. per poter aiutare a Mosè. Versículo 22 diz: Versetto 22 dice così: eles estarão sempre à disposição do povo saranno sempre a disposizione para del julgar popolo as questões per giudicare le e vão questioni trazer a você apenas as questões mais e difíceis. porteranno a te soltanto le questioni più difficili. As mais simples eles vão resolver sozinhos. Le più semplici loro lo risolveranno. E isso tornará mais leve o seu fardo, E questo farà con che il peso sia più leggero per porque te, eles o dividirão com você. perché loro condivideranno con te. Eu queria que você olhasse então para esse texto Quindi io voglio che tu possa guardare questo sobre testo duas perspectivas. sotto due prospettive. Como eu disse, nós podemos olhar para ele Come ho detto, possiamo guardarlo só sob a perspectiva de que eu preciso de ajuda. solo attraverso la prospettiva di che io ho bisogno di aiuto, Mas eu posso olhar para esse texto ma posso anche guardare questo testo e dizer assim: eu posso ajudar e dire così: io posso aiutare aquele meu irmão quello fratello que mio está sobrecarregado. che sta sovraccaricato. Eu posso ser essa pessoa Io posso essere questa que persona vai ajudar a levar a carga aquelas pessoas que estão ao meu redor. che aiuterà a portare le cariche dalle persone che sono attorno a me. Quando eu ministrei isso na nossa igreja, Quando io ho ministrato questo a chiesa, nella nostra chiesa, eu falei sobre aplicação disso no nosso contexto mais íntimo, a partir do nosso contexto mais íntimo, io ho parlato di questo, di iniziare a praticarlo dal contesto più intimo che abbiamo, ou seja, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, cioè iniziare a casa nostra, alla nostra famiglia, de maridos, por exemplo, que possam olhar para suas esposas di mariti che magari possono guardare le sue mogli e pensar como eu posso ajudar e pensare come io posso aiutare para que o fardo dela seja mais leve perché il suo peso possa stare più leggero, e vice-versa. e anche l'opposto, Como as esposas come le mogli podem olhar para os seus esposos possono guardare i suoi mariti e falar: como eu posso fazer que o fardo dele seja mais leve? e dire come posso fare perché il suo peso si diventi più leggero. Filhos que estão aqui, Figli che magari siete qua, olhar para a vida dos seus pais guardare le vite dei vostri genitori e falar: como é que eu posso fazer a vida dos meus pais mais leve? e dire ma come io posso fare la vita dei miei genitori più leggera? Foi isso que esses homens fizeram na vida de Moisés. È questo che questi uomini hanno fatto nella vita di Eles Mosè. olharam para a vida de Moisés Hanno guardato la vita di Mosè e se colocaram e si sono messi como pessoas de suporte. come persone di appoggio. O que eu queria falar, o resumo dessa mensagem que eu queria deixar para vocês. Il riassunto di questa predica che volevo lasciare con voi Nós precisamos organizar a nossa vida, è: noi abbiamo bisogno di organizzare la nostra vita, tirar toda a sobrecarga, togliere ogni sovraccarica, mas também nós precisamos aprender ma anche dobbiamo imparare a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor a guardare le persone che sono attorno a noi e sermos instrumentos de Deus para aliviar a carga que está sobre a vida deles. e essere strumenti da Dio per poter portare sollievo alle vite delle persone che sono da fianco a noi. Porque às vezes a gente é muito egoísta, né? Perché tante volte siamo così egoisti, no? Às vezes a gente está ouvindo a palavra Siamo lì sentendo la e predica falando: é isso mesmo, pastor, é assim que eu me e sinto. dicendo: è veramente questo, così mi sto sentendo, Eu estou pastore. sobrecarregado, Io sono sovraccaricato, eu estou com problemas. io ho tantissimi problemi, Mas tem alguma área ma c'è qualche area que você pode ajudar o problema do outro. dove tu puoi aiutare per il problema di un altro. Quando eu era adolescente, eu passei por um acidente de carro Quando io ero un adolescente ho avuto questo incidente con e la eu macchina fraturei o braço em várias
lugares. e io ho rotto il mio braccio in diverse parti E eu fui internado num hospital, e quindi sono stato trasferito ad un ospedale num setor de ortopedia. in un settore di ortopedia E todos ali naquele hospital estavam. Eu tinha mais 7 pessoas no quarto comigo. e c'erano quindi altre 7 persone in quella stanza lì E eu era o único do quarto que conseguia levantar da minha cama e caminhar. e ero l'unico nella stanza che riusciva ad alzarsi e camminare. Eu estava todo enfaixado no meu peito, no meu braço, Avevo tutte quelle fasce su tutto il mio corpo, le mas braccia, minhas pernas estavam boas. ma le mie gambe E eu andavano conseguia levantar, bene. E io riuscivo ad alzarmi eu ia ao banheiro. e io andavo in bagno E então todos os demais pessoas que estavam no quarto e quindi tutti gli altri che erano in quella stanza falavam para mim: dicevano a me: "Dá para você levantar a cama para mim?" tu puoi alzare il letto per me? Posso. Aí eu ia lá naquelas manivelas e levantava a cama. Posso, certo, e quindi andavo lì e facevo, alzavo Dá il para você letto. pegar água para mim? Eu ia pegar água para eles. Ma tu puoi prendere un bicchiere d'acqua per me? E, enfim, passava o dia ajudando aquelas pessoas. E io passavo la giornata aiutando quelle persone. O que eu quero dizer com essa ilustração Quello che voglio dire attraverso questa é que eu illustrazione estava ali. è che io ero lì Eu tinha necessidades. e io avevo Eu necessità. precisava ser cuidado. Dovevo essere curato, Mas tinha áreas da minha vida ma c'erano aree della mia vita que eu podia ajudar a cuidar da vida de outros, dove io potevo aiutare a prendere cura della vita degli a altri, tornar a vida dos outros melhor, fare la vita degli altri migliore, de tornar a vida dos outros mais fáceis. tornare la vita degli altri più facile. Eu queria que nós orássemos sobre isso nesse momento. E quindi io volevo che possiamo pregare sul questo in questo momento. Vocês, como eu disse, são uma comunidade nova, Come ho detto, voi siete una comunità nuova, muitas necessidades têm tantissime necessità avete e poucas pessoas têm para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. e ci sono poche persone per fare tutto quello che deve essere fatto. Por isso vocês têm que estar cada vez mais E per questo dovete essere ogni volta di Co- più como um corpo come un corpo e como uma família, e come una famiglia, com os olhos gli occhi postados nisso. che sono puntati verso Como eu questo. posso ajudar o meu irmão? Come posso aiutare il mio fratello? Como eu posso ajudar os meus pastores Come posso aiutare i miei pastori para tornar o fardo que está sobre a vida deles per tornare far diventare il peso sulla loro vita mais leve? più leggero? O que eu posso fazer? Cosa posso fare? Como eu disse, isso começa dentro da nossa casa, Come detto, questo inizia dentro la nostra casa, dentro do nosso ambiente mais íntimo dentro il nostro ambiente più e intimo. vai para todos os nossos círculos de relacionamento. E poi questo si sparge a tutti i nostri rapporti. Que essa igreja possa vir a ser conhecida na Itália E che questa chiesa possa venire a essere conosciuta in Italia como uma igreja que ama Como como uma- Deus ama, come una chiesa che ama come Dio ama, que serve como Deus serve. che serve come Dio serve. Jesus se esvaziou de toda a sua glória Gesù si è svuotato di tutta la sua gloria para servir a cada um de nós. per servire ognuno di noi. Ele disse: "Eu não vim para ser servido, Lui ha detto: non sono venuto mas per eu vim essere para servito, servir." ma per servire. Jesus, num dos últimos gestos dele, Nelle sue ultime cose che ha fatto, toma uma toalha, lui prende un asciugamano, um cântaro com água c'è questo l'acqua che prende, e lava os pés dos discípulos. e lui quindi lava i piedi dei discepoli. Jesus nos ensina Gesù ci insegna a essência do que é ser cristão. l'essenza di che cosa è essere un cristiano. Deus nos chamou para a gente poder ser instrumento de bênção um na vida dos outros. Dio ci ha chiamato per essere strumento di benedizione uni nelle vite degli altri. Infelizmente, a igreja nos dias de hoje Purtroppo la Chiesa nei giorni di oggi se tornou um local onde as pessoas vão porque elas querem receber uma bênção. si è diventato un luogo dove le persone vanno per poter ricevere una E nós benedizione. precisamos mudar isso. E noi dobbiamo cambiare questa Nós cosa. precisamos nos reunir Dobbiamo radunarci com uma coisa em mente. con una cosa in mente. Como eu posso ser bênção
na vida da pessoa que está do meu lado. Come io posso essere benedizione nella vita della persona Como eu da posso fianco a ser me. bênção na comunidade onde vocês estão. Come posso essere benedizione nella comunità dove sono Como io. vocês podem ser bênção, como eu disse, desde a família até a cidade de Bérgamo. Come potete essere benedizione dalla vostra famiglia alla città di Bergamo. Esse é o nosso principal chamado como cristãos. Questa è la nostra chiamata principale come Os cristiani. cristãos na história I cristiani attraverso la storia foram conhecidos como essas pessoas sono stati conosciuti come queste persone que ajudavam che aiutavano aqueles que ninguém queria ajudar, coloro che nessuno voleva aiutare, aliviar a dor, a sollevare la loro o il dolore, sofrimento la sofferenza e il dolore e a sobrecarga de cada um deles. e anche la sovraccarica di ognuno di loro. E eu queria te convidar para você ficar em pé nesse momento. Quindi ti voglio invitare ad alzarti in questo momento. Queria que você fechasse os teus olhos. Voglio che tu possa chiudere per un momento i tuoi occhi